primeiramente de mistura. Só que essa mistura não é qualquer mistura. É uma mistura homogênea. 3 partes fazem a mistura para esse barro chegar nessa posição. 3. Imagine, vai até pó de serra para chegar nesse vaso aqui. Pó de serra. E depois do processo de mistura, ele passa por algumas partes para o barro ficar único. Para que toda aquela mistura se faça assim como as irmãs fazem um bolo. Um bolo não se faz só com ovo, ou faz só com leite, ou faz só com farinha. Então, até chegar naquele ponto ali, ele passa por algumas misturas, até ele chegar no misturador, coloca-se água, e tem uma máquina que parece um espremedor de carne, ele vai empurrando e vai saindo a forma do que você quer. Depois disso, ele se coloca para ser secado. Ele seca, ele vai endurecendo, ele vai secando. Depois dessa parte de secar, que dura 2 a 3 dias, dependendo se ele estiver fora ou dentro de uma estufa, ele vai para o forno para ser queimado. Eu queria que você entendesse o seguinte: para você desfazer esse vaso, é difícil. O processo da secagem, o meu encarregado falava assim: quanto mais duro o vaso, mais difícil ele é para quebrar, e quando ele quebra, é impossível colar. Quebrou, acabou todo o processo. Depois que estava queimado, tudo bonitinho, o vaso está todo vermelhinho, a 1500 graus centígrados de temperatura, ele fica todo incandescente. Põe-se o vaso, põe lá, lá. Depois disso, se ele quebrar, ele é moído. Entenda isso. Ele é moído para misturar com o barro lá no primeiro processo, para virar barro puro, para virar um vaso de novo. Eu queria te perguntar uma coisa: em que processo você está? De mistura? Com quem você tem se misturado? Deus, fala, João. Com quem você tem se misturado? A sua mistura é perfeita, fina? E na hora do molde, você está na parte do molde? Quando você se torna uma forma assim? Quando o oleiro pegou o vaso, ele foi, não gostou e desfez, ali foi rápido aquele processo. Porque ainda estava mole, ainda estava fácil de ser montado. Eu comparo isso com o crente, porque o crente ele veio do mundo cheio de impureza e ele foi passando por algumas partes, e quando ele chegou para ser adicionado a outros vasos, a outras misturas, ele teve que ser purificado. E quando ele chega no ponto máximo, ele passa a ser moldado. Só que essa moldura não é eu que faço, não é você que faz, não é a sociedade que faz, não é o prefeito, não é ninguém que faz. Essa moldagem é Deus que faz. Não adianta você tentar buscar em outros lugares ou em outros recursos, você tentar achar de você mesmo que você pode se moldar para o Evangelho de Cristo. Você não tem essa capacidade. Você não consegue moldar você mesmo. Hoje, o Senhor está te falando que você só consegue se encher um vaso se ele estiver Jesus. vazio. Você não enche o vaso cheio. Você não consegue colocar, vai chegar um ponto que se você colocar todas as flores aqui, elas não vão caber. E para que forme de novo, você tem que esvaziar. Você talvez tenha entrado aqui nessa noite cheio de si, cheio de impureza, talvez se achando aí o melhor vaso, o vaso mais bonito, talvez achando assim um vaso perfeito, por fora e por dentro. Como está você por dentro?
Lembra do que eu disse? Talvez você chegou aqui nem vaso, você é mais, você é só um caco. Porque você já foi tentado moldar, moldaram você, tentaram encher você de qualquer coisa que está aí no mundo, você tentou ficar neste lugar não deu certo, naquele lugar não deu certo, lá em cima não deu certo, aqui no canto não deu certo. E o Senhor te trouxe aqui nessa noite, sabe para quê? Para moer você. Você já passou o processo de moeda? Ele está aqui para purificar você. Você já passou por esse processo? Ele está aqui para moldar você. Passou por esse processo também? Então fique atento, porque o Senhor quer te encher nessa noite, e encher da presença dEle, encher do poder do Espírito Santo. Porque se você conseguir olhar para um vaso desse, desde lá quando ele começa a ser feito, você vai ver que é barro. E quando eu começo a olhar a palavra de Deus, nesse tema de Paulo, talvez Paulo seria um vaso todo enfeitado, né? Eu imagino assim, um vaso todo cheio de bordas de ouro, isso e aquilo e tal. Mas ele não tinha nada, ele era vazio, ele não podia encher ninguém, ele não podia fazer nada, ele não podia olhar, ninguém poderia tomar água, porque ele não tinha nada para oferecer. Meu querido, o mundo não tem nada para te oferecer. O mundo não vai conseguir colocar dentro de você aquilo que você precisa para viver. Mas, irmão Júnior, o que eu preciso para viver? Jesus disse assim: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Eu não preciso de mais nada. Hoje nós estamos num mundo todo atribulado, todo assim, buscando coisas que não são de Deus, e queremos que moldar e enchermos de nós mesmos, de muita hipocrisia, muita falsidade, muita idolatria. No meio do povo de Deus tem idolatria. Tem pessoas que olham em mim e falam assim: olha, se não for o pregador fulano de tal, não vai haver nada. É, Deus. Então por que ele me escolheu para fazer aqui hoje? É verdade. Eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém. Se não é Jesus Cristo na minha vida, eu não passo de um vaso vazio, esperando para ser cheio, esperando para ser enchido por Deus. É, Jesus. E quando o Senhor me tocou lá em São José dos Campos, eu venho para cá todo final de semana, eu falei: olha, eu não vou, porque não vai dar tempo. O trânsito parado, talvez seja isso que o pregador não veio, o trânsito totalmente parado. Eu olhei e falei: Senhor, aonde eu vou? Porque não vai dar tempo. Nós temos que atender o compromisso aqui e temos um outro culto que está sendo realizado agora. Como vão fazer? Eu fui escolhido para ser. Aleluia, glória a Deus. Então, se ele me trouxe aqui, se ele me colocou aqui, não tenho nada a temer. Quando a irmã chegou e falou assim: se o pregador não chegar, é você. Eu falei: meu Deus. Quando eu olhei no tema, eu falei: vaza, pronto. Escolhido ainda. Eu falei: acabou. E agora? Mas eu aprendi uma coisa, irmãos: quando Deus escolhe, Ele não erra. Quando Deus escolhe, Ele não consegue colocar ali nenhum defeito, nenhuma alça, de falar assim: olha, eu vou colocar você lá, mas vê o que você consegue fazer. Não, Ele me capacitou. É, Jesus. Eu fico muito aborrecido quando os irmãos pegam o microfone e falam assim: a irmã me pegou de surpresa. Que vaso! O que você tem dentro de você para receber uma notícia dessa e falar que foi pego de surpresa? Se você não estiver com alguma coisa dentro de você, o que você vai distribuir? O que você vai distribuir? Para levar o Evangelho, você vai levar o quê? Mas eu glorifico a Deus, porque quando Ele escolhe, Ele não erra, Ele capacita, Ele enche, Ele fala: vai porque eu estou te mandando, vai porque eu te escolhi. E quando esse homem chegou, Paulo chegou ao ponto, aqui um pouquinho antes, bem no comecinho aqui, ele pegava ordens de prisão ou cartas junto aos sacerdotes,
Os mesmos sacerdotes, se você voltar um pouco mais, os mesmos sacerdotes que eram os homens escolhidos por Deus para entrar no templo. Homens escolhidos por Deus para entrar no templo para a purificação do pecado do povo naquela época. E você sabe muito bem, se o sacerdote errar, como fica o pecado do povo? Jesus. Então ele tinha que ser bem escolhido. Ele não poderia ser qualquer pessoa. Ele não poderia simplesmente ficar à frente de um trabalho, olhando e vendo o tempo passar e não ter nada para transmitir. Os mesmos sacerdotes davam cartas, ou ordens, ou sentenças para matar o mesmo povo a quem no passado eles intervinham para a purificação dos pecados. Olha que ponto que o Evangelho chegou. Mas, como Deus escolheu e ele não erra, ele confundiu os que são. Aleluia. Confundiu os que são servos, confundiu muitos que olharam para você no passado e falaram assim: esse aí na igreja, pregando a palavra, está perdido. Assim foi comigo. Quando Deus me olhou no meio dos irmãos, uma família inteirinha, a minha família inteira, Matumbeira inteira. Deus foi salvando tudo. Só falta o patriarca. Eu creio em Deus que ele vai ser salvo. Meu pai. E quando ele olhou para mim e falou assim: é esse. E muitos olhavam para mim e falavam assim: olha, mas esse aí é um. Eu já descobri 4 ou 5 casamentos quando eu era menino. Eu encarava a turma no tapa. Crente não podia passar na minha frente. Se passasse na minha frente, ia levar uma pedrada. Comigo era na base da pedra. Naquela época era estilingue. Era na pedra. E quando eu me converti, muitos olhavam para mim e falavam assim: mas esse aí é vaso escolhido? Com tantas coisas ruins que ele já fez? Ananias tremeu. Eu já ouvi falar desse cara aí. Eu já ouvi falar desse servo que o senhor fala tanto. E no entanto, na conversão de Paulo, ele já sabia o que ia acontecer. Se você voltar a leitura, aí você vai entender o seguinte: quem és, Senhor? Ele já sabia. Ele já sabia que ele estava perseguindo um povo ao qual ele queria fazer parte. Porque ele não perguntou aqui, ele não simplesmente indagou: quem é? O que está acontecendo? Esse sol aqui, esse brilho dessa luz mais forte que o sol. Ele sabia que era o Senhor. E naquela época eu sabia que eu estava fazendo errado. Eu sabia que não podia perseguir o povo de Deus, porque o povo de Deus, mesmo sendo um caco no vaso, era o povo de Deus. Eles tinham a marca do povo de Deus. Eles eram cheios, eles ficavam a noite inteira chorando, no outro dia estava lá o crente dando risada. E eu estava atrás desse povo. Eu era contra. Eu não gostava de barulho, eu não queria barulho na minha vida. Mas quando Deus me olhou assim, falou assim: é esse aqui, esse negão aqui, esse aqui, para cá, cheio de impureza, todo cheio de ponta, de aparas. E o Senhor foi me passando por processos e processos e processos, até que eu chegasse numa mistura que Ele fez. E eu confesso para os irmãos, eu não quero sair do processo de ser moldado. Porque se eu for moldado, eu vou ficar todo cheio, todo pomposo, todo cheio de mim, e eu não quero ficar cheio de mim, eu quero ficar cheio de Deus. Então esse processo de ser moldado, talvez, para muitos falam assim: mas o Senhor, não, mesmo que se eu tomar um pouquinho, Ele vai lá e me coloca de pé. Mesmo que eu caia e quebre, Ele vai lá e junta e faz de novo. E enquanto eu estiver mole, com o meu coração mole, Ele pode simplesmente fazer o que Ele quer. Endurece o seu coração. Endurece o seu coração. Endurece o seu coração para ver se você consegue viver. Nós não conseguimos viver. Nós não conseguimos olhar para Deus. Se você endurecer o seu coração, você não consegue conversar nem com seu esposo, nem com a sua esposa, nem com seus filhos. Hoje a palavrinha endurecer o coração chama-se ignorante. Eu era ignorante. Endureci o coração, não queria saber de Deus.
Para chegar ao ponto que estou hoje, não, ainda estou sendo moldado. Eu não quero ser um vaso todo bonito que eu possa cair e quebrar, que eu possa virar e voltar e passar por esse processo de novo. Porque Paulo, quando ele chegou nesse ponto de conversão, de transformação, ele falou assim, olha, Ananias chegou e falou assim, vai lá, conversa com esse Paulo aí, na minha linguagem, irmãos. Conversa com o Paulo, mas Senhor, esse cara aí não vale nada. Essa pessoa aí não tem, olha, não vale o que come. Ele perseguia o povo de tal ponto de sair arrastando o crente. Hoje nós não somos mais arrastados. Hoje nós não precisamos ficar virados de boca para baixo, ou ficar quietinho, ou escondido, sem poder falar do amor de Cristo. Por isso que o tema que os irmãos escolheram é sugestivo. Por quê? Porque nós chegamos a um ponto que estamos sendo cheios de qualquer coisa. E eu imagino que antes de colocar uma tampa para você não escutar mais nada, põe uma peneira, para você começar a refinar aquilo que você está ouvindo, para você começar a refinar as suas amizades, para você começar a refinar alguns assuntos que chegam até o seu ouvido, para que quando você estiver cheio, quase transbordando, você possa levar alguma coisa, você possa levar o Evangelho, você possa levar uma palavra de gratidão, você possa levar uma palavra de salvação, você possa levar uma palavra de exortação. Glória a Deus. Vamos colocar uma tampa em cima do nosso vaso. Ah, mas agora eu não posso se encher de nada. Por quê? Porque se estiver fechado eu não posso fazer nada. Então vamos colocar uma peneira. Refine as suas amizades. Refine o meio onde você está. Olhe se aquela pessoa que está ao seu lado, ela não está te enchendo de alguma coisa que você muitas das vezes vai falar assim, olha, não vai lá não, vai lá na igreja do que pastor, não pastor Cláudio, não vai lá não, porque lá não está certo, não é isso, não é aquilo, não. Se ele está pregando a palavra de Deus genuinamente como deve ser pregada, aleluia. Mas se você chegar aqui com o vaso todo fechadinho, todo quietinho, vai acontecer o que na sua vida, meu querido? Nada, você vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. O Senhor te convida hoje para você tirar a tampa, colocar uma peneira e ser cheio do poder de Deus. Porque se você não for cheio do poder de Deus, o mundo vai te encher até o ponto de você não aguentar mais, estourar com você, aí começa todo o processo de novo. Começa tudo outra vez. Começa a esmiuçar tudo de novo. Até o ponto de você falar assim, olha, cadê Deus? Por que Deus não olha para mim? Talvez você entrou aqui hoje pensando assim, olha, é o último culto que eu vou lá porque eu não estou sentindo nada. Talvez você esteja com a tampa ainda. Talvez você esteja lacrado ainda. Talvez o mundo te encheu de tanta coisa, de tanta besteira, de tanta coisa que você simplesmente não consegue aproveitar um segundo sequer. Hoje eu parei numa concessionária, postei o carro para fazer uma revisão. Eu olhei o jornal, só está escrito assim, cachoeira, 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 cachoeira. 3 jornais que eu li, só escrevia cachoeira, 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 cachoeira. Agora eu falo uma coisa. Aonde está o governo que não olha para os pobres, só olha para a cachoeira? Por causa do dinheiro? Agora você entendeu por que o mundo consegue encher a sua cabeça e quando você chega na casa do Senhor você não consegue sentir nada? Porque você já vem cheio lá de fora, você já vem cheio dos problemas lá de fora, você já vem cheio dos problemas da sua casa, você já vem cheio dos problemas ali do seu trabalho, da sua escola. O Senhor te pede nessa noite para você simplesmente se esvaziar. Não, Júnior, mas me ensina uma forma de esvaziar. Começa a glorificar o nome do Senhor e pedir para Ele te esvaziar. Comece a pedir. Comece a pedir. Comece a pedir. Comece a glorificar o Senhor. Senhor, tira de mim qualquer impureza. Tira de mim, me deixa vazio, me deixa louco. E me enche do teu poder. O que você vai fazer lá fora? Jesus. Como Deus vai te encher se você já está cheio de problemas?
Como Deus vai poder fazer? Deus não é mal educado, Ele não chega em você e não escolhe de qualquer forma. Ele olhou para você assim como olhou para Noé. No meio de uma nação, Ele olhou e falou assim: esse aqui, toda corrompida. Indiferente de Paulo. Paulo perseguiu os crentes. Noé não. Noé estava quietinho na dele. Só que ele estava no meio de pessoas impuras. E ele foi escolhido para gerar uma grande nação. Talvez você esteja aqui nessa noite imaginando assim: mas eu posso fazer o quê na obra do Senhor? Assim aconteceu comigo. Assim aconteceu com Noé. A diferença entre eu e Noé é que ele morreu com 950 anos. É a única diferença que tem entre eu e ele. Ele poderia ter escolhido a mim, escolhido a você, escolhido a você, escolhido qualquer um de vocês para trazer a palavra. Aleluia. Por isso que nós ficamos preocupados e às vezes até decepcionados, porque não? Quando nós falamos para alguém: venha nos trazer a palavra, aquela pessoa se enche lá e lê. Pronto, ele vem cheio para trazer a alma para os irmãos. E quando ele não vem? Deus. Por isso que temos que estar na casa do Senhor vazios, prontos esperando a palavra, prontos esperando Deus te encher, prontos esperando Deus fazer a obra na sua vida. Mas nós não deixamos, meus queridos. Nós não deixamos, nós simplesmente viemos cheios de perturbação, cheios do mundo. Quando chegamos na casa do Senhor, nós colocamos implicância em tudo. O som não rodou, o teclado não funciona, o microfone está alto, esse irmão que não para de falar. Não é assim? Deus. Vamos nos esvaziar nessa noite de nós mesmos. Vamos nos esvaziar do nosso eu, do nosso ego, aquilo que tem atrapalhado o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Assim aconteceu comigo, quero que aconteça com você, porque se você entrar aqui cheio de si, Deus não vai fazer nada, porque Ele não é mal educado, Ele não vai fazer a obra na sua vida e você vai voltar e vai ficar com os mesmos problemas, as mesmas aflições, as mesmas enfermidades. Por que não? Você já experimentou tantas coisas vão encheram você. Por que não se esvaziar de você mesmo para poder se encher de Deus? A minha boca não podia falar mais nada, eu só falava besteira, irmão. Eu só falava coisas que não tinha nada a ver, eu só falava coisas que não eram de Deus na minha vida. E hoje eu consigo abrir a palavra de Deus assim, como o irmão falou assim: olha, você vai trazer, eu olhei e falei assim: vaso, mistura, moldura, encher rapidamente. Por quê? Porque eu vim vazio, eu vim para ouvir. Mas quando eu olhei ali como vaso escolhido, levar, pronto, quietinho aqui com os irmãozinhos, eu estava colhendo a Bíblia para lá, para Senhor, aonde? Não adianta, as irmãs escolheram. E se você quer ser cheio nessa noite, comece a glorificar o Senhor, porque senão não vai acontecer nada. Isso aqui, irmãos, isso aqui não traz santidade. O meu título não traz santidade, não traz santidade para vocês. Não traz. O que traz santidade para você é você se esvaziar de você e se encher de Deus. Aí as pessoas vão olhar para você assim, como a irmã olhou para você: a palavra vai ser com ele, mas o que ele tem para trazer? Criou-se uma expectativa, porque a Ananias ficou cheio de expectativa. Eu não posso ir na casa daquele homem, porque ele não tem nada para oferecer. Ele vou levar a palavra do Senhor e ele me matar. Aleluia. Mas aqui nessa noite você não veio para morrer. Você veio aqui para ser moldado. Talvez você esteja passando num processo de purificação. Você está todo esmiuçado, o Senhor está separando algumas coisas, está tirando algumas coisas que estão atrapalhando a sua vida financeira, atrapalhando a sua vida espiritual, está atrapalhando o seu relacionamento, o seu casamento, qualquer coisa que estiver atrapalhando. O Senhor pode estar passando você por esse processo. E você veio aqui nessa noite para receber um pouquinho mais de purificação, um pouquinho mais de cozimento, um pouquinho mais até você chegar aqui. Deus, glória a Jesus. Amém? Amém, irmãos? Amém. Será que eu atingi meu objetivo? Será que eu consegui me encher e passar para você o que estava no meu coração? Glória a Jesus. Você está pensando em alguma coisa que o mundo te disse hoje? Alguma afronta? Você recebeu alguma afronta hoje? Está vendo?
estão vazios. Aleluia. Se coloca de pé. Se coloca de pé. Você vai sentir um negócio estranho aí. Se coloca de pé. Porque a minha esposa está chegando até aqui. Isso. Eu quero orar por você. Eu não tenho dinheiro, não tenho ouro, não tenho prata. Mas o Senhor me deu o dom de orar. E de falar da palavra dele assim, sem teologia. A mesma linguagem que você entende, que eu entendo, que você me ouve e eu te ouço. Deus me deu esse dom de olhar para os irmãos e não ficar pulando e tentando mover e atravessar e tentar chegar no seu emotivo e fazer você chorar. Não. Deus me deu o dom da lógica, de olhar para você passando por todas as aflições que você passa pelo mundo, passando por todos os aborrecimentos que você traz do mundo. E quando você chega na casa do Senhor, você está vazio e o Senhor quer te encher. Só que isso Ele faz sem. Ele olha para você e fala: eu quero te encher. Então, se você se esvaziou agora, você vai se encher. Você pode orar comigo? Vamos orar comigo? Feche os seus olhos, cubra a sua cabeça. Querido Deus e eterno Pai, eu te dou graças, Senhor, porque no meio de uma nação, ó Pai, corrompida, no meio de uma nação, Senhor, ao qual os homens são cheios de si, o Senhor me escolheu no meio de uma nação onde estão vasos, ó Pai, às vezes maiores, até mais bonitos do que eu. E o Senhor olhou para mim com olhar de misericórdia e disse: você é escolhido, você é vaso para levar o meu evangelho, Senhor, e aqui estou para fazê-lo. Eu estou num processo de moldura, o Senhor está me moldando. Eu ainda tenho, Senhor, algumas arestas para serem aparadas, mas eu tenho certeza que nessa noite, Senhor, assim como muitos que entraram aqui, Senhor, com algumas arestas, Senhor, algumas trincas, ó Pai, eu te peço nesse instante que o Senhor envie o poder do Teu Espírito Santo para, Senhor, dar aí, ó Pai, passar uma massa, Senhor, para tirar essa trinca, Senhor, essa mágoa que está no coração dos irmãos, Senhor, esse cansaço, Senhor, essas palavras que eles ouviram, essas afrontas, Senhor, alguma trinca, ó Pai, que tenha atrapalhado o seu vaso de ser cheio de Ti. Em Teu nome, Senhor, eu te agradeço porque o Senhor tem colocado no meio do Seu povo, ó Pai, vasos de honra. Vaso, Senhor, para levar a Tua palavra, vaso, Senhor, para transformar vidas, vaso, Senhor, para levar a cura, vaso, Senhor, para levar a libertação, vaso, Senhor, para levar a Tua palavra, vaso, Senhor, para levar, Senhor, a restituição dos lares. E aqui estão, Senhor, vários vasos, ó Pai, de bocas abertas para cima, esperando o Teu Espírito Santo, ó Pai. Eu te peço nesse instante, esquadrinha o coração de todos os Seus servos, de todas as Tuas servas, ó Pai, e vai enchendo eles do poder do Teu Espírito Santo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo com o poder do Teu Espírito Santo, Pai, é o que eu te peço. Senhor, aqueles vasos que estão vazios, estão ocos, o Senhor vai enchendo com o poder do Teu Espírito Santo, vai colocando neles, Senhor, o dom de cura, vai colocando neles, Senhor, o dom da palavra, vai colocando neles, Senhor, o dom da revelação. Pai querido, Pai amado, vai enchendo, Senhor, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, ó Pai, eu te peço. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, porque eu tenho certeza, Senhor, diante de tantos vasos, diante, Senhor, de tanta bênção, vasos, Senhor, que estejam transbordando da Tua palavra e do Teu amor, possam encher, Senhor, esse mundo, possam, Senhor, levar a Tua palavra, possam, Senhor, chegar a Ti, ó Pai, cheios, transbordantes do Teu amor, Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.